Olá, eu sou o professor Julimar, sou químico há mais de 30 anos, trabalhei durante muitos anos em empresas de grande porte nacionais e multinacionais, estive várias vezes fazendo palestras pelo Brasil e pelo mundo em diversas áreas. Nos últimos 15 anos eu tenho dedicado a minha carreira a inventar e desenvolver novos produtos, processos e máquinas. Como consequência dessa minha atuação nos últimos 15 anos, eu recebi 4 prêmios científicos muito importantes, 2 deles na área de saúde e 2 deles na área de reciclagem e reutilização de resíduos. Além desses 4 prêmios, eu também tenho feito muitas palestras pelo Brasil e no exterior, como foi o caso da minha última palestra na Alemanha, em 2011, no Congresso Internacional de Tintas. Mas o assunto que eu quero falar aqui hoje é sobre a situação do lixo hospitalar no Brasil e sobre uma nova tecnologia que eu inventei para ajudar a combater esse problema. Essa tecnologia foi batizada com o nome de ADIS, que é um acrônimo em inglês para Sistema Ambientalmente Correto de Eliminação de Lixo Hospitalar. O lixo hospitalar, ele representa um problema realmente muito grande no Brasil. Segundo pesquisas do IBGE, cerca de 3.000 cidades ou mais no Brasil hoje ainda não conseguem coletar ou coletam, mas não conseguem destinar, eliminar corretamente o seu lixo hospitalar. Por causa disso, uma série de problemas costuma aparecer quase que com frequência semanal. Nós encontramos nos meios de comunicação, internet, jornais, revistas, flagrantes de descarte inadequado do lixo hospitalar. O lixo hospitalar, ele é composto basicamente de uns 30, 40% dele de materiais derivados da celulose. São papéis, são também tecidos, muitas vezes à base de algodão, alguns tecidos sintéticos e muito plástico. Exemplos de plástico no lixo hospitalar são materiais que são utilizados apenas uma vez e depois descartados. Esses materiais, na sua grande maioria, são fabricados em PVC. Eu vou voltar a falar disso depois. Existem hoje no Brasil, naquela quantidade de municípios que conseguem coletar e destinar corretamente o seu lixo, 3 tecnologias em uso. São elas a incineração, a autoclavagem e o micro-ondas. Eu vou falar de cada uma delas resumidamente para que se possa no final comparar melhor estas tecnologias com a tecnologia que eu desenvolvi. Das 3 tecnologias que são usadas no Brasil hoje para a eliminação do lixo hospitalar, a mais comum delas é a incineração. Como o nome está dizendo, incineração é a queima do lixo hospitalar, promovida através de gases quentes que são queimados com oxigênio ou com ar e dessa maneira reduzem materiais de borracha, como luvas, por exemplo, materiais de tecido como máscaras, aventais, lençóis, colchões, papéis e papelões de diversos tipos e o plástico, reduz tudo isso a cinzas. A incineração, ela é uma tecnologia que tem a seu favor o custo. Normalmente, os incineradores são para grandes capacidades e apesar do seu custo de investimento, diluído pela sua produtividade, isso não representa um custo muito grande para eliminar o lixo hospitalar. Isso é um ponto positivo para a incineração. Há um outro ponto positivo. Se eu pegar 100 quilos de lixo hospitalar e colocar dentro de um incinerador, vão restar no final 1 quilo de cinzas. Estas cinzas são estéreis e são levadas para aterros específicos. São cinzas que representam apenas 1% da massa original do lixo. É uma redução drástica de volume. Mas a tecnologia de incineração tem como ponto negativo o seu potencial poluidor. Por esta razão, no mundo inteiro, existem diversas organizações que estão se manifestando contra a poluição. Por quê? Dos mesmos 100 quilos de lixo que eu coloco em um incinerador e eu, no final, fico com 1 quilo de cinzas,
Os outros 99 quilos foram transformados em gases, a maioria deles em gás carbônico, CO2, que é um gás de efeito estufa. Então, toda vez que eu pego um lixo e coloco dentro de um incinerador, eu estou jogando na atmosfera uma grande quantidade disso como CO2. Esse é o pior aspecto ligado à incineração. Existe a tecnologia para a eliminação do lixo hospitalar através da esterilização por autoclave. Como nós vimos nesse pequeno filminho, o lixo ele é moído, colocado dentro de um tanque resistente à pressão, o tanque se fecha e se estabelece uma pressão e uma temperatura onde sabemos que todos os micro-organismos são destruídos. Quando esse tanque se abre, o que nós temos é o lixo hospitalar, não mais infectante. Então agora ele pode ser tratado como um lixo comum, inclusive. Toda a possibilidade de transferência e transmissão de doenças dele está totalmente eliminada. E esse material vai ser enviado para um aterro específico, onde ele vai ser enterrado. Na tecnologia de autoclave, existem algumas similaridades do ponto de vista operacional. O lixo também é fragmentado em pedaços pequenos, mas ao invés de ir para dentro de um autoclave e receber vapor, ele passa por uma esteira onde ele recebe radiações emitidas por um magnetron, muito parecido com aquele que você tem na cozinha e que esquenta um café. O calor é tão grande que também ali todo o sistema vivo de bactérias, vírus, micobactérias, esporos, tudo isso é exterminado também ali. E o que sobra na ponta é, novamente, um lixo hospitalar moído e não mais com risco de infecção. Ocorre que esses dois processos eles têm uma característica. Uma vez esses lixos já agora tendo sido totalmente esterilizados, eles também vão ser enviados para aterros específicos, onde eles vão ser enterrados, como é o que acontece em aterros. Só que todo o material orgânico que estava no lixo, então os tecidos, as madeiras, os plásticos, as borrachas, tudo isso continua presente no lixo. E a hora que isso chegar no aterro e for coberto por terra, bactérias aeróbicas e anaeróbicas vão acabar decompondo isso e, novamente, vão transformar todo o lixo hospitalar em gás carbônico e, pior, uma boa parte agora será transformado em metano. Metano é um gás de efeito estufa muito pior do que o gás carbônico. Lá na incineração, nós temos muito gás carbônico sendo transformado, o lixo é transformado quase totalmente em gás carbônico. Aqui nesses processos de autoclavagem em micro-ondas, uma parte do lixo vai continuar sendo transformada em gás carbônico devido à decomposição bacteriana. Mas uma parte importante vai ser transformada em metano, o que é muito pior. Há estudos que dizem que o metano, como gás estufa, ele é de 20 a 70 vezes pior do que o gás carbônico para a nossa atmosfera. Então, essas tecnologias, que são tecnologias de consumo de energia maior e de custo maiores do que a incineração, elas acabam agregando um problema bastante grande, que é o problema da geração de metano quando esse material for transportado e enterrado nos depósitos especificamente criados para essa aplicação.